a punição por crime culposo, se previsto em lei. O erro de tipo, gente, é uma situação em que o sujeito comete o crime sem saber que está cometendo o crime. Ah, professor, mas tem como alguém cometer um crime sem saber que está cometendo um crime? É possível. Então, o Código Penal, ele imaginou aquelas pessoas que estão de boa fé, agindo, acreditando que estão certas, porque a realidade fática faz com que elas se engane. Vamos imaginar a seguinte situação: você está numa boate, e lá na entrada da boate está em letras garrafais: só é permitida a entrada de pessoas maiores de 18 anos. Você está lá se divertindo na boate, quando você se depara com uma garota muito bonita. Você começa a conversar com ela. Você acha até que ela está muito bem, para você fala assim, nossa, nem, você pensa assim, nem vou perguntar a idade, né? Porque que homem que vai perguntar a idade? Tem mulheres que se ofendem no primeiro encontro perguntar a idade. E aí, conversa vai, conversa vem, eles saem de lá, vão para um motel, e aí entra a fiscalização do conselho tutelar no motel e pergunta identidade, por favor. E aí, ao fornecer a identidade, ela fala, eu tenho 13 anos de idade. Estupro de vulnerável. A aparência física, a forma como ela estava vestida, a forma como ela conversava, tudo deixava claro de que ela tinha mais de 18 anos. E nunca teria, por exemplo, 13 anos de idade. Então, o sujeito ele comete o delito sem saber que está cometendo. Ou, de repente, você chega, que nem o caso, o clássico exemplo, vó, pois não, meu netinho, vó, já que você vai viajar, você vai lá ver meu primo, leva para ele esse remédio, ele está com dor de cabeça, leva esses comprimidos aqui. Aí a avó chega e fala, ô, meu netinho, claro que eu vou levar para o seu priminho. O rapaz de 18 anos, entregou para a avó acreditando, botou na bolsa, chegou a Polícia Rodoviária Federal, olha, nós temos uma denúncia que alguém está carregando êxtase aqui. Tal, vai lá na bolsa dela e encontra êxtase. Ela não sabia que estava carregando êxtase. Ela acreditava que estava carregando remédio. Ela errou sobre a realidade na situação que ela se encontrava. Então, o erro de tipo é dessa forma. Ele faz com que o sujeito ele não exclui-se o dolo e permite a punição a título de culpa se houver previsão legal. Nós vamos ver que existem dois tipos de erro. Mas o que acontece na prática, um dos efeitos jurídicos é excluir o dolo e permite-se a punição a título de culpa se houver previsão legal. Mas calma, nós vamos ver as espécies de erro de tipo. Mas só estou trabalhando o texto da lei. Questão, vamos lá. O erro sobre os elementos do tipo previsto no artigo 20 do Código Penal. A. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo ser prevista em lei. É o que a gente acabou de ver, né? Então, nem vou ler os outros, porque a letra A é a correta. Outra coisa importante, quando se fala erro, erro é igual a ignorância. Ele ignora a realidade. Erro de tipo, ignorância, erro sobre a realidade que o cerca. O sujeito acha que está prestes a ser agredido. Ele acredita porque ele é seu desafeto e tudo mais. O cara põe a mão no bolso e ele acha que ele vai tirar o revólver e aí ele vai dar um soco na pessoa. Erro de tipo, a pessoa não tinha nada, não ia agredir, ia tirar uma carta, pedir desculpas para ele. Erro de tipo. Então percebam que o erro de tipo é uma falsa percepção da realidade, fazendo com que ele cometa o crime. Erro de tipo é diferente de erro de proibição. Erro de tipo, falsa percepção da realidade que o cerca.
Erro de proibição. Ignorância ou falta de interpretação da lei. Então vamos pegar o exemplo da chamada legítima defesa putativa, aquela legítima defesa imaginária. Quando que ela configura erro de tipo e quando que ela configura erro de proibição. O sujeito está lá, como eu já dei o exemplo, ele está num bar, próximo da porta do banheiro, ele vê seu desafeto, aquele desafeto já teria ameaçado ele várias vezes. Eu vou bater em você, eu vou bater em você. Ele vai se aproximando, ele vai indo em direção, a pessoa fica com medo, fala, pô, o cara vai me agredir. E aí quando o cara chega perto dele e põe a mão no bolso, ele tira a garrafa, dá na cabeça do cara. Aí vê, o cara estava indo pedir desculpa para ele. Não tinha arma, não tinha nada. Então todas as circunstâncias levam a crer que ele errou sobre a realidade que o cercava. Erro de tipo. Agora, o sujeito é do interior, cidadezinha do interior, costumes locais, sem educação, assim, sem educação no sentido de ele não teve educação escolar, semi-analfabeto, machista, costumes daquela região. E aí a mulher o trai. Mulher o trai. E ele fala assim, eu vou defender minha honra. Eu vou lavar a minha honra. Porque eu entendo, me ensinaram que eu tenho que lavar a minha honra matando a outra pessoa. Que é a defesa da minha honra. E ele o faz, ele está interpretando a lei errado. Então nós estamos diante de um erro de proibição. Então, interpretação da lei, desconhecimento da lei, erro de proibição. Relação com a realidade dos fatos, erro de tipo. Tá certo? Vamos falar das espécies de erro de tipo. Erro de tipo. Erro de tipo, olha os nomes. Excusável, inevitável, invencível ou desculpável. Excusável, perdoável, inevitável, qualquer um erraria. É um erro que qualquer um cairia. O exemplo que eu dei do cara da boate, qualquer um cairia naquele erro, qualquer um cairia naquele erro. Qual que é a consequência jurídica? Exclui-se o dolo e a culpa. Ele não responde por nada. É um erro que todo mundo cairia. A senhorinha levando o comprimido é um erro que todo mundo acabaria cometendo. Diante disso, não se pune nem a título de dolo e nem a título de culpa. Agora, o erro inexcusável, evitável, vencível ou indesculpável é erro, continua sendo erro, mas é um erro em que o sujeito deveria ter tido um mínimo de cuidado. É um erro que não é qualquer pessoa que cairia, não. Ele errou, mas ele tinha que ter tido um cuidado maior. Vamos imaginar, no exemplo da boate, que ele já não estivesse numa festa, numa boate, ele estivesse numa festa de 15 anos de idade. A menina realmente aparentava ter mais de 14 anos. E aí, tem relações consentidas, vem o conselho tutelar e descobre-se que ela tem 13 anos de idade. Exclui-se o dolo, mas permite a punição a título de culpa se houver previsão legal. Como não existe estupro de vulnerável culposo, ele não é punido. Ah, mas professor, me dê um exemplo de culpa. Vamos lá. O sujeito está na sua residência, ele começa a escutar um barulho, ele vê um vulto, pega a arma e efetua 2 disparos certeiros contra aquele vulto. Quando ele acende a luz, vê que era o filho dele, que tinha saído escondido e tinha voltado.
ele poderia ter tido uma prudência, uma cautela maior. Poderia. Não, poderia, gente. Nós estamos falando de ponto de vista teórico. Não vamos aqui ficar imaginando a realidade. Não, estamos falando do ponto de vista de provas. Sim. Então, nessa situação, ele agiu de erro. Claro que ele agiu em erro. Mas, poxa, ele tinha que ter tomado um cuidado maior. Então, exclui-se o dolo, ele não responde por homicídio doloso, mas vai responder por homicídio culposo. Professor, qual que é a diferença entre o erro de tipo e o crime putativo por erro de tipo? Olha só que nomes, só para botar um nó na cabeça de vocês, né? Qual que é a diferença entre o erro de tipo e o crime putativo por erro de tipo? No erro de tipo, nós já falamos, é uma falsa percepção da realidade, onde o sujeito acaba cometendo crime sem saber que está cometendo um crime. Então, em relação ao crime putativo por erro de tipo, o cara acha que cometeu um crime, ele deseja cometer um crime, ele acha que cometeu um crime, mas não cometeu crime algum. O sujeito fala assim, eu vou... Seria um crime impossível. Eu vou pegar... Eu já sei. Eu vou pegar... A mulher fala, eu vou fazer o aborto porque eu acho que eu estou grávida. E vai e pratica manobras abortivas, mas não estava grávida. Por quê? Porque ela errou. Ela achou que ela estava. Ela tinha uma falsa percepção de que ela estava grávida, mas não estava. Então, a questão do crime putativo é aquele crime que o sujeito acha que ele está cometendo crime, ele acredita que ele está cometendo crime, mas nem sequer é crime algum. Então, acaba... Quer ver tem uma série do Netflix que... eu vou forçar esse exemplo. Tem uma série da Netflix em que encontra um corpo de um jovem na piscina depois de uma festa, ela liga para o pai e fala, pai, eu encontrei o rapaz aqui na piscina boiando, o que eu faço? Aí o pai vai e começa a esconder o corpo, porque ele acha que ele vai ser responsabilizado pela morte. Neste caso, ele tem um erro de proibição. Ele interpretou a lei de forma errada, mas acabou cometendo um outro delito. Aqui, no crime putativo, é o sujeito que fala assim, eu acho que eu vou fazer algo errado. Ele acha que isso é crime. Relações incestuosas. O sujeito começa a ter relações incestuosas e diz, consentidas, ambos maiores de idade, e diz assim, acho que eu estou cometendo um crime. Não há crime algum. Relações incestuosas não geram crime. E aí, nós temos as discriminantes putativas deste artigo, que diz assim, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Nós estamos falando de algo imaginário. Excludentes. O sujeito acha que está diante de uma excludente. Então aqui é interessante porque o sujeito ele erra porque algo parecia com que ele tivesse numa situação de legítima defesa, de uma situação de estado de necessidade, enfim, em alguma situação que acabaria tornando uma conduta. Então, aquele exemplo do que eu falei do bar, o sujeito achava que ele iria ser agredido. Então, por que discriminante putativa? São excludentes imaginárias. Ele acha que ele estava diante... Vamos imaginar, o barco começa a balançar e ele vê que só tem um colete salva-vidas, ele agride a pessoa para ficar com esse colete salva-vidas achando que o barco estava afundando. E não estava afundando. Então, nós estamos diante de uma discriminante putativa.
Então, é interessante o quê? Quando você está diante de um erro de tipo, onde você acredita que você está diante de uma legítima defesa ou de um estado de necessidade, trata-se de erro de tipo. Você acredita, você interpreta que você está numa situação. A realidade fática faz com que você acredite que você está nessa situação, trata-se de erro de tipo. Quando você interpreta, você acredita que isso justificaria uma conduta, fala assim, não, eu acredito que isso aqui é legítima defesa. Eu entendo que isso é estado de necessidade. Ah, o homem não pode ficar sem sexo. O homem pode sim praticar o estupro e alegar estado de necessidade, porque o homem não pode ficar sem sexo. Pasmem, senhores, tinha doutrinador que defendia isso. Mas doutrinadores antigos. Nessa situação, é um erro de proibição, é uma interpretação totalmente errada da lei. Então, ou ele não conhece a lei, ele acaba sem ter conhecimento algum. Então, quando se fala de conhecimento da lei, nós estamos diante de erro de proibição. Quando se trata de realidade fática, ele interpreta aquela realidade fática como sendo uma discriminante, uma legítima defesa, a necessidade, exercício regular do direito, o estrito cumprimento legal, nós estamos diante de um erro de tipo. Mesma coisa, a questão de você bater na criança para educar. Você acredita que isso é verdadeiro? Poderíamos falar num erro de proibição, é uma interpretação dada. Erro determinado por terceiro. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Aquela questão da senhora. O neto chegou na senhora e falou, vó, leva lá pro primo esse frasco de remédio. A avó fala, tá bom, meu netinho, eu vou levar. Ela é pega, ela explica, ela não sabia que estava cometendo um crime. E aí responde quem? Quem usou ela, no caso o neto. Teve uma novela da Globo em que o rapaz ele pegava, se aproximava de garotas, fazia a garota se apaixonar por ele, dizia que ele ia mudar para ela para os Estados Unidos e mandava ela para os Estados Unidos, porque ela iria viajar, ela iria viajar para os Estados Unidos, ele se aproximava, a garota se apaixonava e ele dava um urso cheio de drogas para ela. Ela não sabia que estava carregando aquele urso cheio de drogas. Então, neste caso, quem responde pelo crime é ele. É ele porque ele que determinou o erro. O erro nasce porque ele que determinou o erro. É o chamado de agente provocador. Erro de tipo acidental. Erro de tipo acidental não é erro de tipo, tá? Erro de tipo acidental é, na verdade, no sentido de que o sujeito, vamos imaginar assim, eu quero matar A. Eu vou, olho na rua, uma pessoa, acredito que essa pessoa, vamos pegar, eu quero matar, João quer matar o pai dele. Não, que João. José quer matar o filho dele, por conta de prêmio de loteria. José quer matar o filho dele por causa de prêmio de loteria. José está na rua, quando de costas vê um rapaz, acreditando ele ser o filho dele, ele vai e efetua o disparo pelas costas. Mata. Quando olha, verifica-se, não era meu filho, mas é uma pessoa semelhante a ela. Para o direito, esse erro não vale de nada, ele não vai excluir nada. É como se ele tivesse matado o próprio filho. Leva-se em conta a chamada vítima virtual. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas, né? Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do Código Penal, tá certo? Direito penal, parte geral. Artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico aí, com seu reforço pedagógico necessário
teórico fundamental para o entendimento da matéria. Então, grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da Lá Concursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal por apenas um investimento de R$60. É isso mesmo, R$60 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$1 por dia você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. Detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da Lá Concurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.